Vamos continuar com o nosso curso de estatística. Vamos falar agora sobre a lei dos grandes números. Preste atenção ao texto que é citado. A lei dos grandes números é um teorema fundamental da teoria da probabilidade, que descreve o resultado da realização da mesma experiência repetidas vezes. Observe essa ideia. Veja, quando a gente lança uma moeda, existe a probabilidade de 50% de ser cara e 50% do resultado ser coroa. Só que isso, em termos práticos, não acontece. Se você lançar duas vezes a moeda, só duas vezes, não significa que o resultado em um vai ser cara e o outro resultado vai ser coroa. Você pode lançar até 10 vezes e obter só cara. Você pode lançar 20 vezes e obter a maioria das vezes, 70%, 80%, coroa. Agora, se você aumenta a quantidade de vezes que você faz o lançamento, a tendência é a quantidade de caras ficar exatamente igual à quantidade de coroas. Ou seja, se aproximar da probabilidade de 50%, que é o que se espera de um lançamento de uma moeda. Só existem duas possibilidades, ou é cara ou é coroa. Só que não existe a certeza de que, ao lançar duas vezes, um resultado ser cara e outro ser coroa. O que diz a lei dos grandes números é exatamente isso. À medida que você aumenta a quantidade de lançamentos de uma moeda, por exemplo, a tendência é que a probabilidade de ser cara e ser coroa se aproxime cada vez mais de 50%. Do mesmo jeito, quando você lança um dado tem 6 faces. Bom, a probabilidade então de resultado ser igual a 1 é 1/6, resultado igual a 2, 1/6 e assim por diante. Mas se eu lançar o dado 6 vezes apenas, não existe a certeza de que vai obter o resultado 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, um de cada. Isso não se comprova em termo prático. Claro que não se observa. Agora, se eu lançar esse dado 1000 vezes, 10.000 vezes, então a tendência é que a probabilidade de cada valor obtido no dado, valor 1, 2, 3, 4 até 6, se aproxime exatamente de 1/6. É isso que diz a chamada lei dos grandes números. Então vamos continuar aqui. De acordo com a lei dos grandes números, a média aritmética dos resultados da realização da mesma experiência repetidas vezes tende a se aproximar do valor esperado. À medida que tais tentativas se sucedem. Em outras palavras, quanto mais tentativas são realizadas, mais a probabilidade da média aritmética dos resultados observados irá se aproximar da probabilidade real. Então, como eu citei antes, é necessário que você guarde essa ideia. Uma vez que o valor calculado da probabilidade é meio, como no lançamento de uma moeda, não significa que, ao lançar duas vezes, vai obter um resultado cara e outro resultado coroa. Agora, lançando-se 1000 vezes e calculando a quantidade de vezes que ocorreu cara e a quantidade de vezes que ocorreu coroa, vai se aproximar do resultado meio, 0,5, a relação 1:1. Repetindo a ideia, né? À medida que eu vou lançando esta moeda muitas vezes, existe uma tendência de que o resultado se aproxime de meio. A quantidade de vezes que ocorreu cara é exatamente igual à quantidade de vezes que ocorreu coroa. Bom, vamos continuar. Veja esse experimento aí que é colocado. Existe uma caixa onde tem bolas vermelhas e azuis. Eu retirei a primeira vez, deu azul, a segunda vez deu azul, a terceira deu vermelha. Então não significa que sempre vai dar uma vermelha e uma azul à medida que eu vou retirando. Agora, à medida que vai aumentando a quantidade de vezes, observe aí que vai aumentar o ritmo aí de retiradas, a tendência é a probabilidade se igualar, certo? Essa é a tendência, a probabilidade de chegar a se igualar, atingir o meio. Então, no nosso experimento aí, foi colocada essa ideia. Tinha uma caixa onde você tem bolas vermelhas e azuis. Então, eu retiro uma bola vermelha ou retiro uma bola azul. É claro que você pode retirar 2, 3 vezes inicialmente e retirar só a bola azul ou só a bola vermelha. Mas a partir do momento que você vai retirando uma bola de cada vez, uma bola e repõe, a tendência, depois de muitas tentativas, é encontrar a probabilidade, metade, 0,5 para retirada de bola vermelha e 0,5 para retirada de bola azul. Bom, temos aqui um gráfico que mostra isso. Esse gráfico mostra ao lançar a ideia do lançamento de um dado e observa-se, a partir do número de lançamentos, a frequência. Observe que o gráfico mostra que, inicialmente, essa frequência ela não dá resultado esperado, mas à medida que você vai lançando uma quantidade de vezes muito grande,
a probabilidade de obter qualquer valor no dado, seja 1, 2, 3, 4, ou 5 ou 6, tende a esse resultado. E que resultado é este? Bom, esse resultado é exatamente 1/6. Se você dividir 1 por 6, que é a probabilidade de obter qualquer valor em um dado, o número 1, ou o número 2, ou o número 3, até o número 6. Então o resultado disso aqui é 0, coloca aqui um 0, 1, 6, sobra 4, vai ficar 6, 36, sobra 4, então 1,6666. Então este resultado aqui é exatamente, né, se aproxima cada vez mais de 0,1666. Então seria mais ou menos esse valor aqui, ó, o valor esperado. Ou então você guarda essa ideia, porque isso pode ser cobrado de forma teórica na sua prova. Isso aqui o que representa a chamada lei dos grandes números. Bom, vamos falar a partir de agora, né, de algumas propriedades da distribuição normal. Vimos a distribuição normal, que ela tem a forma de um sino, chamada distribuição de Gauss. Vimos cálculos relacionados à distribuição normal, o cálculo da probabilidade de ocorrer um determinado valor da variável aleatória entre dois valores, A e B. A probabilidade de A menor que X, menor que B, através de uma distribuição normal. Existem algumas propriedades que valem para a distribuição normal que é necessário que você grave, memorize. Bom, vamos ver aqui uma primeira propriedade. Se as grandezas x e y, se x e y são variáveis aleatórias independentes que seguem uma distribuição normal, então a soma x mais y, ou a diferença x mais y, ou qualquer combinação linear de x e y também seguirá uma distribuição normal. O que é que significa isso? Por exemplo, eu tenho uma variável x que é igual a 2z mais 4, e uma variável y que é igual a 3z menos 9. Então, se eu combinar, obter a variável u, e essas variáveis x e y seguem distribuições normais. Então, se eu tiver a variável u criada como x mais y, a partir da soma das duas variáveis, o resultado final será 5z menos 5. Isto aqui também terá distribuição normal. Se eu tiver uma variável v igual a x menos y, por exemplo, se você fizer x menos y, vai ficar menos e mais 9, 4, 13. Então, isto aqui também segue uma distribuição normal. Ou qualquer combinação linear, que foi chamado no caso de w. Por exemplo, 2x mais 3y. O resultado disso seria 2 vezes 2, 4z, mais 8, mais 3 vezes 3, 9, menos 9z, menos 27. Então, o resultado final daria 13z menos 19. Do mesmo jeito, esta expressão, essa variável aleatória, w, representada por 13z menos 19, também vai seguir uma distribuição normal. Então, somar, subtrair ou qualquer combinação linear de duas variáveis que seguem uma distribuição normal também seguirá uma distribuição normal. Bom, numa distribuição normal, outra característica que é muito importante, 68,26% dos valores estão entre mais ou menos um desvio. Este valor é muito importante, muitas vezes na prova não são colocados esses dados, né? É necessário que você memorize essas ideias. Se eu tenho mais ou menos um desvio, essa região que eu estou marcando representa mais ou menos um desvio em relação à média aritmética. Está aqui essa região. Vou marcar aqui essa região. Ela representa 68,26%. Bom, como é que se obtém isso? Através da distribuição normal. A tabela de distribuição normal mostra isso. Só é você pegar a probabilidade do valor de z estar entre menos 1 e 1, que é o mesmo que a probabilidade do valor de x estar entre a média mais menos um desvio e a média mais um desvio.
O resultado disto, observe na tabela normal. Vamos observar aqui na tabela normal. Se você pegar o para z igual a 1, você vai observar o valor 0,3413. Então vamos retornar aqui. Se eu tenho o valor 0,3413, esse valor representa da média até um desvio. Significa que essa região aqui representa 0,3413. A região simétrica de mesmo tamanho, 0,3413. E se você somar esses dois valores, 2 vezes 0,3413 equivale a 0,6826 ou 68,26%. Então, para mais ou menos um desvio, eu tenho 68,26% de probabilidade. O que significa isso? Por exemplo, se uma variável tem média, exemplo, se uma variável tem média igual a 80 e desvio igual a 5, significa que 68,26% de chance de o valor de x está entre 80 menos 5, 75, e 80 mais 5, 85. Esse é o significado. Então é necessário guardar esses valores, 68,26% para mais ou menos um desvio na distribuição normal. Para 2 desvios, o valor é de 95,44. 95,44% dos valores da variável aleatória se encontram, das observações, se encontram dentro de mais ou menos 2 desvios. Essa região é representada através disso aqui, ó. É esta região. Se eu pegar aqui como base a média, e se você for procurar a probabilidade de z estar entre menos 2 e 2, que é o mesmo que a probabilidade de média menos 2 desvios, menor do que x, média menor que média mais 2 desvios. O resultado disto, vamos observar na nossa tabela. Você observa z igual a 2. Para z igual a 2, você tem 0,4772. Este é o resultado, 0,4772. Então, essa região representa 0,4772, a região simétrica 0,4772. Então, a probabilidade vai ser 2 vezes 0,4772, que o resultado é igual a 4. 2 vezes 7, 14, ou 2 vezes 7, 14 e 1, 15, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 0,9544 ou 95,44%. Então, numa distribuição normal, 68,26% dos valores esperados para a variável x estão entre mais ou menos um desvio. Já 95,44% dos valores esperados para a variável x estão entre mais ou menos 2 desvios. E no caso de 3 desvios, vamos ver aqui o valor, para 3 desvios. 3 desvios representa esse intervalo, corresponde a 99,73. Bom, para você obter esse resultado, vai na tabela de distribuição normal, procura z igual a 3, z igual a 3, você vai obter 0,4987. 0,4987 é esta região, entre a média e a média mais 3 desvios. A média e a média menos 3 desvios também é simétrico, então 49,87. Então a probabilidade do z estar entre menos 3 e 3 é igual a 2 vezes 0,4987. Resultado 2 vezes 7, 14.
2 vezes 8, 16 e 1, 17. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 0,9974 aproximadamente. A probabilidade de estar entre o valor de x está entre a média menos 3 desvios e está entre a média mais 3 desvios padrões. Resultado, 99,74%. Todos conseguiram acompanhar essa ideia, então é importante que você memorize esses valores. A questão na prova pode aparecer de forma teórica, então tem que memorizar que eu tenho mais ou menos um desvio, aproximadamente 68%. Mais ou menos 2 desvios, você tem um valor de aproximadamente 96%. E 3 desvios, 99%. Então, lembrando, 98%, mais ou menos um desvio. 68%, mais ou menos um desvio. 95,44%, 95% 2 desvios. E 99%, quase 100%, 3 desvios. Na verdade, 100% chega a 4 desvios, de menos 4 a mais 4. Aí você tem 99,99% de probabilidade, mais ou menos 4 desvios. Bom, vamos ver algumas propriedades da distribuição normal que é importante que você conheça. Primeiro detalhe que já foi citado, a distribuição normal ela é simétrica em relação à origem. Para o valor z igual a 0, a distribuição é simétrica, ou em torno da média. Então, existe uma simetria. Você tem que essa região, a soma, cada região desta representa 50%. Se esta área que eu estou achurando, esta área é simétrica, a área que está à esquerda dela, e isto aqui representa o valor 0,50 ou 50%. Cada região desta representa 50%. Primeira propriedade. A distribuição normal é simétrica em relação à média. Bom, possui um máximo para o valor 0. Então, o valor máximo está neste ponto. Este é o valor máximo. Este valor ocorre para a variável z igual a 0, ou para a média. E o valor da abscissa, que é este valor que está aqui em cima, representa 0, da ordenada. A abscissa 0, ordenada 0,39. Outra propriedade é que f de x tende a 0 quando x tende para mais ou menos infinito. Ou seja, quando a função, o f tende a mais ou menos infinito, se você prolongar essa curva para mais ou menos mais infinito ou para menos infinito, o valor de f de x tende ao valor 0. Ou seja, a probabilidade é praticamente zero. Na verdade, a curva normal, 99,99% de probabilidade está entre média menos 4 desvios e a média mais 4 desvios. E uma última probabilidade. A curva normal tem 2 pontos de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Está aqui dito, em cálculo diferencial, um ponto de inflexão ou simplesmente inflexão é um ponto sobre a curva na qual a curvatura, a derivada de segunda ordem, troca de sinal. A curva normal tem 2 pontos de inflexão, que ficam exatamente em mais ou menos um desvio, que é este ponto. Isso aqui é um ponto de inflexão. Ponto de inflexão. E este outro ponto também é um ponto de inflexão. Então, a derivada de segunda ordem muda de sinal nesses 2 pontos. E eles são caracterizados por mais ou menos um desvio. Então, o primeiro ponto de inflexão, você vai ter em média menos um desvio. E o segundo ponto de inflexão da curva, você vai ter em média mais um desvio. Bom, minha gente, nessa aula ficamos por aqui. Vimos as características da curva normal. Falamos sobre a propriedade, a lei dos grandes números.
E isto pode aparecer de forma teórica na sua prova. É importante que você reveja essas ideias, faça cálculo, é bom, como eu mostrei aqui, através da tabela normal você verifica esses valores. É importante que você treine, que você tenha esse conhecimento para que possa marcar corretamente as questões de prova. Até o nosso próximo encontro.